O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amados e amadas do Senhor. Mais uma vez estou aqui entrando na sua casa para falar um pouquinho daquilo que Deus faz na vida daqueles que o deixam agir. Eu cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. E eu queria começar esse programa de hoje te fazendo uma pergunta. Você já chegou numa fase da sua vida, numa época da sua vida, em que ninguém mais acreditava em você? Em que as pessoas olhavam para você e pensavam, podiam até não falar com você, mas olhavam para você e pensavam, não vai dar em nada, não, já deu o que tinha que dar, não, desiste, esse aqui não vai dar nada. Eu já estive nessa fase. Claro que cada um tem isso em determinadas, como que eu posso dizer, em setores da vida, né? No meu caso, foi mesmo enquanto mãe, enquanto mulher, as pessoas olhavam para mim e mesmo que não me dissessem, eu sentia, Carol nunca vai dar conta de cuidar dessas meninas, Carol nunca vai aprender a cozinhar, Carol nunca vai aprender isso, Carol nunca vai saber cuidar da casa dela. E as pessoas me cobravam isso mesmo sem me dizer, mas elas não perguntavam se eu estava me esforçando, elas não procuravam saber de verdade o que estava acontecendo aqui dentro para saber até que ponto o julgamento e a cobrança delas me impedia de fazer aquilo que eu queria fazer. E eu só consegui uma mudança real na minha vida quando essa mudança partiu de dentro, quando ela veio de Jesus. E é isso que faz a diferença na vida da gente. Se você hoje está passando por algum problema na sua vida, você que está em casa, ou seu filho, seu marido, sua filha, seus pais, estão numa situação parecida com isso que eu te falei, eu queria te falar uma coisa. O programa de hoje é para você. Você vai ver que realmente a gente serve ao Deus do impossível. Nada é impossível para Ele. E se não é impossível na minha vida, se não é impossível na vida do convidado que a gente tem aqui hoje, não é impossível na sua vida. Mas você tem que fazer o que a gente fez, deixar Deus agir. Hoje, no terceiro programa do ano, a gente vai contar um testemunho impactante, realmente impactante. A gente tem tido muitos testemunhos impactantes aqui, né? Mas o testemunho de hoje, se você deixar, vai transformar a sua vida. Hoje a gente está recebendo aqui o pastor Alzeir Rogério. Ele é pastor, master coach e veio aqui para abençoar a sua vida. Oi, pastor. Olá. Seja muito bem-vindo. Eu não falei, mas o pastor também é apresentador de TV, né? Nós somos colegas, tô achando o máximo, gente, esse negócio. Nós somos colegas, né, pastor? Você de casa já deve conhecer. O pastor apresenta um programa na Rede Super de televisão. Olha que máximo, gente. Eu tô me achando, vocês não têm noção. E assim, ele tá aqui, já tá abençoando a minha vida antes de começar, mas vai abençoar a de vocês também. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Carol. E essa realmente é a intenção, é abençoar. Dificilmente, né, ou muito poucas vezes eu falo a respeito da minha vida ou dou um testemunho a respeito da minha vida. Até porque eu creio que o maior testemunho da minha vida é para aquelas pessoas que estão mais próximas de mim. E aquelas que viveram comigo parte do processo de transformação, quando eu me permiti, como você disse, né, se permitir, né, para que Deus possa agir, que eu acho que esse realmente é o testemunho mais impactante. É as pessoas que te conheceram antes e como as pessoas que te conheceram antes te veem hoje. Sim, não é? Então, verdade. realmente é aquele testemunho não verbal. Então, esse realmente é um testemunho muito mais impactante. Mas eu estou me dispondo a contar parte da minha história. Uau. Creio que um programa vai ser assim, uma síntese, e eu espero que Deus realmente nos dê graça para falar aquilo que você precisa ouvir. Amém. Para falar aquilo que realmente vai fazer diferença na sua vida e para te levar a não só mais a um outro nível do conhecimento de Deus e do poder de Deus, mas principalmente do amor e da graça dele.
E é isso que eu espero com esse programa hoje, Carol. Amém. Glória a Deus e que assim seja. Pastor, o senhor não nasceu em um lar cristão, né? Não, é bem interessante e fica até bom a gente começar a partir daí, porque a minha mãe é de uma família tradicionalmente católica e o meu pai vem de uma família evangélica. Então, havia, né, essa diferença muito clara, principalmente na época que eles casaram, no princípio dos anos 60, né, exatamente em 1960, que os meus pais casaram, eu nasci em 61. Então, isso hoje é algo, né, mais flexível, porque a gente vive hoje numa cultura mais flexibilizada, mas isso há 50 e alguns anos atrás não era tão flexível, né? Assim. E duas famílias tradicionais, tanto a família da minha mãe, que era uma família tradicional dentro de um contexto tanto religioso quanto da própria sociedade que ela vivia, e a família da minha mãe, do meu pai. Do seu pai. Né? Então, isso já gerou um certo desequilíbrio na relação entre os dois lados da família. Mas eu fui criado pela minha mãe. Então, a influência religiosa veio da minha mãe. Do catolicismo. Do catolicismo. Então, passei por todos os processos, né, até a minha adolescência, e quando a minha mãe se converteu. E foi muito interessante esse processo de conversão da minha mãe, porque foi um processo de conversão que aconteceu dentro da própria igreja católica. Como assim, pastor? É interessante, né? Ela não passou por um processo, não foi a uma igreja evangélica e se converteu lá, não. Foi dentro da própria igreja católica. Quando a igreja começou, na década de 70, a trazer uma visão bíblica e trabalhar os círculos bíblicos, fazendo estudos bíblicos dentro das casas. Então, era uma célula na Igreja Católica. Célula na Igreja Católica. Então, esse foi um movimento de abertura muito grande, e por ela estar sempre muito envolvida, ela fazia parte desse grupo, e dentro desse grupo, ela estudando a Bíblia, ela entendeu o propósito da salvação pela graça. Olha só. E aí entendeu que ali não era o lugar para ela continuar sabendo aquilo que ela estava conhecendo. E foi muito interessante, foi um impacto, porque não foi, né, aquela coisa. Ela simplesmente saiu dali e foi para a igreja evangélica, e aí se tornou membro da Igreja Batista, aonde minha avó foi praticamente fundadora. Sua avó paterna, né? E aí foi um processo. Mas como eu já estava na minha adolescência, eu continuei com os vínculos que eu tinha. Eu só fui me converter em 78. Então, eu fui me converter com 17 anos. E aí eu passei por uma experiência de conversão, e essa experiência de conversão foi uma experiência muito, muito forte, né? Já entendi que tinha um chamado e foi muito impactante. E é interessante porque eu tenho uma memória muito boa e gravo normalmente alguns detalhes e que fazem a diferença. Eu lembro até hoje o sermão da minha conversão. Uau! Outro dia eu tentei lembrar o dia da minha e não consegui. A data eu não lembro, mas o sermão eu lembro dele assim, nitidamente. O texto que foi usado, pastor o que era? Que pregou, foi uma cruzada do pastor Nilson do Amaral Fanini, que hoje está no Senhor, que ele fez em Valadares, que é a minha cidade. Olha. E o tema da mensagem daquela noite era: o que farei com Jesus, o chamado Cristo? E ele fez essa pregação baseada naquela pergunta de Pilatos, quando ele está diante da pessoa de Jesus. Então ali, naquele momento, antes de lavar as mãos, né, ele vira e questiona: e o que farei com Jesus, o chamado Cristo? E aí o povo diz: crucifica-o.
né? Uau. Então, foi exatamente essa pergunta que me impactou. E é essa pergunta que eu já quero começar deixando para você. O que farei com Jesus, o chamado Cristo? Né? Você pode fazer como Pilatos, lavar as mãos hoje e deixar para tomar essa decisão em um outro momento. Você pode também, né, fingir que não está escutando nada, que é uma outra opção que você tem. Sim, Não é? não estou vendo nada que está acontecendo aqui hoje. Mas você pode também ser aquela parte da multidão que diz, crucifique-o. Verdade. Né? Você pode ser como Pedro, que o negou, como Judas, que o traiu. E naquele momento, Carol, eu entendi que mesmo não estando presente lá, eu estava gritando crucifique-o. Por quê? Porque foi por causa dos meus pecados é que ele foi para a cruz. Verdade. Então, eu não estava Nossa. pessoalmente, né, gritando crucifique-o, mas a minha atitude e a minha vida de desobediência a Deus estava mandando Jesus para a cruz. E aí, como é que não fica impactado com a mensagem dessa? Verdade, eu estou aqui só de pensar, já estou... Imagina. E aí, qual foi a sua decisão lá naquele dia? Aí eu falei, né, tomei a decisão e foi assim, um momento que eu experimentei realmente uma visitação tremenda de Deus e do Espírito Santo de Deus. Eu chorava, sabe, compulsivamente, fui à frente, assumi o Senhor, me filiei, fiz todo o processo de acesso, né, ao corpo de Cristo, passei pela escola, batizei e vivi realmente a vida da igreja. Só que eu vivi a vida da igreja até um determinado tempo. E aí, depois de ter vivido a vida da igreja em um determinado tempo, as questões que não tinham sido tratadas, e hoje, né, graças a Deus, nós temos um nível de entendimento e de revelação muito maior a respeito dessas questões a nível de libertação, de cura, né, que há muitos, nesse tempo, né, na década de 70, 80, a gente não tinha isso, né? Não se falava nisso, né? Então, eu, por não ter tido a cura das minhas feridas, por não viver um processo de libertação pleno, eu acabei me deixando dominar pelas coisas do passado e pelas práticas e vivências que eu já conhecia e pela própria carne, que Paulo define isso como sendo, né, a força da carne, né, lutando contra o espírito. E quais eram essas feridas, pastor? O que era isso de tão grave que o senhor voltou e foi assim difícil Olha, mexer com essas feridas? A gente tem que parar e pensar em duas coisas. Uma delas são as feridas, né? As outras são os comportamentos que nós temos por causa dessas feridas. Então, entre essas feridas, posso citar tranquilamente algumas, e uma delas é a própria rejeição. Eu passei por uma situação de abuso, então, na infância. Então, abuso, rejeição, uma paternidade que, apesar de não ter um pai muito presente, eu não posso definir que o meu pai era um pai ausente, mas ele não era um pai muito presente. É muito interessante, Carol, porque dentro desse contexto familiar, às vezes a gente fica pensando, né? O que é ser realmente um pai ausente ou um pai presente? Sim. Né? Isso tem muito mais a ver com a forma como você se sente suprido do que necessariamente com a forma que o outro dedica tempo. Porque se não é um tempo de qualidade, não adianta, porque você continua não sendo suprido. Sim. Mas foi uma coisa muito interessante, porque eu sou o primeiro filho. E antes de eu completar 1 ano, minha mãe já estava ganhando o meu segundo irmão. Uau! Aí, 1 ano, 2 anos depois, eu já estava tendo o meu, né, a minha mãe já estava tendo o 3º filho. Gente. Então foi assim,
é literalmente uma escadinha. Ela costuma dizer que era primeiro um na barriga, depois um no colo, na barriga, depois um na mão, um no colo, um na barriga. Gente, meu Deus. Então, foi esse movimento. Então, de uma certa maneira, a gente acaba, por ser o primeiro, sendo empurrado mais rapidamente para as coisas e porque tem outro atrás, né? Verdade, então, vai logo porque tem que ficar outra aqui no seu lugar, né? Vamos abrir o espaço porque vem gente aí. Pastor, nós vamos fazer um intervalo rapidinho e aí a gente volta para contar o que eram, porque aqui ele já falou pra gente das feridas, né? Então agora a gente vai saber o que essas feridas causaram na vida do pastor Ozeir. É rapidinho, a gente já volta.